Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vim contar aqui hoje um relato aqui, né, da vida real. E o tema desse vídeo hoje é desrespeito às entidades. Eu vim contar um caso aqui de quando eu vim pra cá, né, morar nesse bairro. Tinha uma vizinha, né? Uma vizinha aqui à frente da minha casa, que quando eu mudei pra cá, ela era bem conhecida por ter dentro da casa dela um terreiro que fazia os trabalhos dela, né? Ela era considerada aí uma mãe de santo. E ela recebia muitas entidades aí, trabalhava com várias entidades, né, com orixás, exus, pombagiras, enfim, várias entidades aí, tanto de direita quanto de esquerda. Até mais de esquerda do que de direita até. E a fama dela era muito boa, porque diz que todos os trabalhos que ela realizava aqui, a casa dela sempre ficava muito cheia, principalmente às sextas-feiras, aos sábados, ficava muito cheia a casa. E quando eu mudei pra cá, realmente tinha muito movimento por causa do trabalho dela, que era reconhecido. Ela trabalhava com uma baixa magia, no caso, né, com entidades espíritas. E depois de um tempo, depois de alguns anos, eu percebi que ela não fazia mais, né, trabalhos na casa. E eu perguntando, né, logo fiquei sabendo que ela estava indo numa igreja evangélica, uma igreja batista daqui do estado. E nisso ela se mostrou, né, um interesse de frequentar essa igreja. E começou a conversar com os pastores. E é claro, né, de alguma forma ou de outra, esses líderes começaram a ter mais interesse nela por justamente ela ser uma mãe de santo que estava frequentando uma igreja. Infelizmente para os evangélicos, né, aí que denigrem a imagem dos trabalhos dos terreiros, querem aí mostrar como serem os donos da verdade, mudando a cabeça da pessoa, do propósito espiritual que a pessoa segue para um outro caminho. E nisso essa moça, essa minha vizinha, começou a frequentar fortemente essa igreja. E os filhos também foram. E ela recebeu uma promessa dessa igreja de que a vida dela ia mudar por completo, que ela ia ser próspera, ter muito dinheiro, que a vida dela ia ser só vitória. Ela ficava com essa frase. Aí ela começou a ter um comportamento muito preconceituoso e muito agressivo. Há relatos aí de quem frequentou a casa dela, né, de que ela tratava os seus trabalhos, as suas entidades, fazia muitas ofertas, muitas oferendas. E ela fazia isso com muita dedicação. E após ela frequentar essa igreja, ela começou a tratar as coisas do terreiro dela como se fosse algo banal, algo sujo, algo muito desrespeitoso. Então, ela tomou a decisão de virar evangélica, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e abandonar a prática dos seus trabalhos de terreiro com as suas entidades que ela própria se consagrou e se entregou, inclusive entidades da mão esquerda, né? E nisso ela foi aconselhada, eu não sei, não posso julgar, mas
ela veio com um grupo de pessoas para retirar as coisas que ela tinha do terreiro, porque ela considerava aquilo já como idolatria, tal, e aquela coisa toda. E ela tomou uma atitude que espantou a todos que moravam aqui no bairro. Ela simplesmente trouxe um grupo de pessoas e quebrou tudo que tinha na casa dela. Quebrou imagem de santos, imagem de Exus, imagem dos orixás dela, imagem dos deuses que ela servia, que ela considerava como deuses, considerava como aí seus guias, seus mentores espirituais. E ela quebrou tudo e jogou tudo no lixo e amaldiçoou tudo aquilo. Simplesmente fez isso, amaldiçoou, quebrou e jogou tudo no lixo, fez uma limpa. Aí ela começou a fazer louvores o dia inteiro, tal, é aquela coisa que os protestantes gostam de fazer, aquela loucura toda. Nada contra, mas não dá para se dizer que é uma loucura. E depois de um ano, pessoal, desse efeito, as coisas começaram a dar ruim para ela. Ela começou a achar uma dívida que ela não sabia que existia, a dívida da casa. Ela jura de pé junto que comprou a casa e que estava com tudo quitado, mas de repente veio uma dívida de credor. Aí o banco veio, negociou e as coisas ficaram difíceis. Aí o banco veio, ela não teve condições de pagar e a Caixa empenhorou a casa dela. Ela mudou da casa. Ela teve que dar a casa para o banco. Logo em seguida ela veio perder o emprego. Ela trabalhava numa companhia muito famosa aqui de Minas Gerais. E ela ganhava muito bem, no setor muito bem. De uma hora para outra ela foi mandada embora. E aí começou a ter contendas, muitas desavenças na casa onde ela estava. Ela tinha alugado uma casa a poucos quarteirões daqui. E as pessoas relatavam que quase toda semana tinha polícia lá na porta. Muita gente brigando, muita gente discutindo. Os filhos começaram a agredi-la. O pai era agredido também. E a casa dela virou um inferno. E nisso parece que alguém que frequentava o terreiro dela deu a ela um conselho para ela consultar as entidades com que ela trabalhava para saber se tinha alguma coisa pendente. Aí nisso ela debochou, ela disse que riu muito e não acreditava e começou a ofender as entidades com que ela mesma trabalhava, que um dia ela chamou de Deus. Nisso ela perdeu o emprego, o acerto dela acabou, a conta que ela tinha no banco, que ela ia abrir um negócio, ela tentou investir em abrir um negócio, não deu certo. Ela perdeu o dinheiro, o negócio não foi para frente. Isso, ela foi viajar com os filhos. No ela for viajar com os filhos, ela lá onde ela foi viajar para a praia, ela sofreu um acidente lá. Ela sofreu um acidente, teve uma torção e teve que vir embora. E um dos filhos teve que ficar lá, nessa praia. A família veio embora e ficou de voltar para buscar o filho, que queria aproveitar, que estavam hospedados e tal. Quando ela chegou aqui, isso foi agora recentemente, ela recebeu uma notícia, quando ela chegou aqui, de que o filho lá no outro estado, na praia, estava no corpo de bombeiros, que tinha sido resgatado do mar porque tinha morrido afogado. E que um redemoinho, ele parece que mergulhou numas pedras e caiu no redemoinho. Esse redemoinho sugou o filho dela e as outras pessoas, os outros banhistas que estavam lá, conseguiram escapar, e só ele que não. E o filho dela voltou para Minas Gerais
num translado dentro de um caixão. E foi um dia depois que ela voltou, que ela se acidentou lá. E a situação hoje que ela se encontra é sem trabalho, sem dinheiro, vivendo de favores, sem casa e perdeu um filho. E os outros filhos estão se degladiando ao ponto de quase se matarem. E há pessoas próximas dela hoje que me relatam que essa pessoa está deprimente, está magra, está ficando doente. Essa pessoa está em um estado de depressão profunda. E eu acho que até pensa em se matar. E sinceramente, eu acho que não vai demorar para isso acontecer, não. Mas o que eu quero chegar com isso é o seguinte. Há muitas pessoas que ficam menosprezando na internet, no canal, as entidades como Exus, Pombagiras, Orixás, Caboclos, enfim. Muitas pessoas de outras religiões, como os evangélicos, gostam de dizer que está amarrado, está debaixo dos pés, que aquilo outro, rindo e debochando. E o que eu quero deixar aqui é um conselho para você que está me assistindo no meu canal. Eu sou satanista, mexo com as divindades demoníacas, com os deuses demoníacos, mas eu tenho total respeito e admiração e amor também às entidades, principalmente as entidades da esquerda, que são Exus. Eu tenho maior respeito por entidades, porque são forças extremamente pesadas. São forças que trabalham nessa terra há séculos, há milênios. Existem espíritos que estão nessa esfera, desse tipo de falange, que estão em alto grau de evolução, que começaram com espíritos desencarnados, mas já estão em um grande patamar hierárquico desses grupos, dessas falanges. Então, eu quero deixar um conselho aqui. Não brinque com a espiritualidade. Não brinque com entidades. Apesar de uma entidade espírita não ser um demônio, é uma entidade. Demônios é uma esfera da mão esquerda elevada. E a entidade espírita é uma outra esfera. Mas isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior. É uma outra esfera. É um outro campo de energia forte e poderoso e devastador. Não queira ter entidades espíritas como inimigo. Eu vejo muitas pessoas arrogantes menosprezando entidades porque tem dinheiro, tem status. Eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que nesse canal eu tenho amigos aí, pessoas que batem papo comigo no WhatsApp, no Facebook, pessoas de alto poder aquisitivo. Tem pessoas aqui que trabalham até em emissoras de televisão. Eu já recebi um oi aí, umas mensagens aí do Face de pessoas, empresários, que gostam até de ver os meus vídeos, acham um ponderamento muito bom. E eu quero pedir apenas uma coisa no meu canal, a todos vocês que me assistam, sejam satanistas, sejam bruxos, sejam os próprios quimbandeiros que são desrespeitados aí e caluniados de todas as formas. Para você que é evangélico, que assiste o canal escondidinho, respeita as entidades que trabalham em terreiros. Respeitem Exus e Pombagiras.
respeitem até os da mão direita. Até orixás, caboclos, guias, eles merecem respeito. Porque são forças que estão além da nossa compreensão. Não é porque você é um espiritualista de um campo, de uma determinada esfera espiritual, que você é melhor do que essas entidades, não. Tá? Então eu quero pedir aqui, respeita as entidades. Se você respeitar e saber levar a espiritualidade com seriedade, você vai ter sucesso e prosperidade em sua vida. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Um abraço a todos vocês. Que essa história siga de exemplo para muita gente. E até o próximo vídeo. Um abraço. Até lá. Raio Satã.